Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Nós exaltamos, nós glorificamos, Pai, e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí, por favor, no livro de Colossenses. Aleluia. Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Então, nós vamos ver a partir do versículo 1, Colossenses 3, 1. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, para as quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Pode sentar, por favor. O tema do nosso projeto é que ele cresça. Aí você vai falar, mas esse versículo não tem nada a ver com isso, com esse tema. Nós vamos falar um pouco a respeito desse versículo aqui, aos Colossenses. É uma carta de Paulo que foi escrita ao povo de Colosso, à igreja de Colosso. E Paulo, todas as vezes que ele escrevia para determinado povo especificamente, era alguma situação que estava ocorrendo ali naquele lugar, no momento em que aquela carta foi escrita. Deus revelava para Paulo as coisas que precisavam ser ditas ao povo que estava naquela cidade, naquelas localidades, e Paulo escrevia para esse povo, levando aquilo que Deus revelava que eles precisavam ouvir. Mas se nós analisarmos bem as cartas que Paulo escreveu, nós vamos ver que elas são atuais até o dia de hoje. E aquilo que serviu para aqueles povos lá, serve para nós. Por isso é que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Porque aquilo que foi escrito para aquele povo
continua pendendo para o mal. O ser humano continua com os seus olhos nas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, aquilo que era revelação para esses povos, tinha entrado no propósito de Deus, serve para nós hoje, para que nós também possamos entrar no propósito de Deus. E nós começamos lendo aqui que Paulo disse: olha, então, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que Paulo estava falando? Olha, vocês, quando receberam Jesus Cristo na vida de vocês como o único e suficiente Salvador, a partir desse momento vocês morreram para as coisas que são do mundo. Morrer para as coisas que são do mundo é deixar de praticar aquilo que nós praticávamos quando nós estávamos lá. Não porque o pastor vai nos cobrar, não porque o nosso líder vai chegar perto de nós e nos cobrar postura ou nos cobrar santidade, mas nós temos que deixar de praticar as coisas que nós fazíamos lá, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós morremos para aquelas coisas que nós fazíamos lá e ressuscitamos com Cristo para a glória de Deus Pai. E aquele que vive em Cristo, ou que procura andar e fazer as coisas que Cristo ordena que faça, ele não pode sentir prazer em fazer as mesmas coisas que ele fazia quando ele não estava no caminho do Senhor. Ontem nós estávamos aqui no grupo de homens, e no final do grupo de homens nós estávamos conversando, batendo papo, contando um pouco daquilo que nós éramos lá atrás, a nossa vida, como é que a nossa vida era lá atrás. E nós chegamos a uma conclusão: se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que nós estaríamos agora? Se não fosse a misericórdia de Deus que tivesse entrado na sua vida e que fez com que você conhecesse Jesus e o aceitasse como único e suficiente Salvador da sua vida, onde é que você estaria hoje? Onde você estaria agora? Talvez muitos de nós nem vivos estaríamos mais. Talvez alguns de nós, ou muitos de nós, poderíamos estar em cima de uma cama, inválidos ou doentes, poderíamos estar presos, encarcerados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele olhou para nós dos céus e nos escolheu como filhos. E quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós tomamos posse dessa posição de filhos. E hoje nós podemos dizer, com o nosso coração cheio de alegria: eu sou filho de Deus através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Nós ressuscitamos com Cristo, e como Ele está hoje assentado à direita de Deus Pai, um dia nós também teremos a oportunidade de estarmos lá. Nós teremos a oportunidade de estar lá, mas para isso acontecer, nós temos que permanecer firmes e fiéis ao propósito que nós aceitamos quando nós conhecemos Jesus para a nossa vida. Com certeza, muitos de nós achávamos que éramos muita coisa. Ah, não, eu estou dando tudo sozinho, eu sou o cara. Eu sou autossuficiente. Tudo que eu ponho a mão dá certo. Eu sou inteligente, eu estudo, eu me programo, eu faço as coisas certas, então eu sei fazer, eu não preciso de ninguém não. Que Ele cresça e que eu diminua. Sabe por quê? Porque sem Jesus na nossa vida, por maior que
E é para lá que nós vamos voltar. O problema não é o que nós somos nesse corpo físico que nós temos. O problema é o que nós seremos depois que nós descermos a sepultura. Aí, quando você desce a sepultura, não interessa se você é forte, se você é fraco, se você é grande, se você é pequeno, se você é branco, se você é negro, não interessa. Quando você desce a sepultura, o seu corpo, o meu corpo, o corpo de todo mundo está sujeito à mesma deteriorização que acontece. Vai acabar do mesmo jeito. Pode até passar algum produto lá para demorar um pouco mais, mas vai acabar. Vai acabar, porque não passa de pó. Isso que nós somos, esse corpo que nós temos. Mas o que nós temos que estar atentos é o seguinte: que quando nós ressuscitamos com Cristo, nós levantamos a nossa mão e dizemos: a partir de hoje, eu estou vivendo nesse mundo corrompido, eu estou vivendo nesse mundo errado, eu estou vivendo nesse mundo cheio de coisas que não agradam a Deus, porque eu preciso passar por aqui, mas eu vou me preservar o máximo que eu conseguir, porque vai chegar um dia em que eu vou estar num lugar onde eu nunca mais vou ter que me preocupar com nada, porque eu vou estar ao lado daquele que é todo poderoso. Mas para eu chegar lá, precisa que ele cresça e que eu diminua. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Tem muita gente apegada a tudo que está aqui nessa terra, esquecendo de buscar as coisas que são lá do alto. Nós precisamos de ter coisas boas aqui na terra? Sim, precisamos trabalhar, precisamos batalhar para ter um conforto, para dar um conforto para a nossa família, para vivermos da melhor maneira possível. Mas o nosso foco principal não pode estar naquilo que nós temos. O nosso foco tem que estar naquilo que nós somos. Porque aquilo que nós temos, uma hora ou outra, pode acabar do nada. Eu já falei isso aqui. As pessoas lá no Rio Grande do Sul dormiram nas suas casas e acordaram sem nada. Em questão de segundos, de minutos. Os bens que nós temos são bons para nós, para nos trazer conforto, para nos trazer alegria às vezes, dependendo da situação, mas eles não podem ser o nosso foco, porque eles podem acabar. Jó tinha tudo, era um dos homens mais ricos da sua época, era um homem abençoado, e de repente Deus permitiu que o diabo tocasse tudo que Jó tinha, para mostrar que ele era fiel, apesar de ter perdido tudo. E Jó continuou firme. Depois Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro, mas Deus permitiu que ele perdesse tudo. E se Deus permitisse hoje que nós perdêssemos tudo que nós temos, será que nós continuaríamos fiéis a Ele? Será que nós continuaremos firmes no propósito de morar no céu? Tem muita gente abandonando os caminhos do Senhor porque está perdendo algo pequeno, algo mínimo, que não está conseguindo alcançar, que não está conseguindo preservar. Está dizendo: ah, não, deixa esse Deus para lá, porque eu não estou conseguindo nada, eu não estou resolvendo nada, estou servindo a Deus, e minha vida está cada vez de mal a pior, eu vou largar isso para lá. Muitas pessoas que se assentaram nesses bancos hoje não estão mais na presença de Deus, porque não tiveram a paciência e o discernimento de entender que aquilo que nós queremos muitas vezes não é aquilo que Deus quer para nós. E às vezes a gente, quando quer alguma coisa, a gente é muito pequeno na nossa mente. Deus quer algo muito maior, muito melhor para nós. Nós pensamos pequeno e não deixamos Deus agir. Muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos maiores ou melhores que Deus tem para nós, porque nós
enquanto seres humanos, nós precisamos entender uma coisa: a nossa mente, apesar de ela estar em Cristo, ela ainda está vinculada a esse mundo. E se nós não vigiarmos 24 horas por dia, muitas das vezes nós deixamos de pensar como Cristo quer que nós pensemos e pensamos como o mundo está ditando para nós pensarmos. Por isso que a gente muda de opinião. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Preocupa com o que está te esperando lá. Preocupa com aquilo que está sendo reservado para você lá. Aquilo que acontecer é lucro. Aquilo que acontecer é bênção de Deus. Só o fato de você levantar todos os dias pela manhã da sua cama é motivo para você agradecer a Deus o resto do dia, porque tem muita gente que não levanta. Hoje eu estava visitando um amigo e a sua esposa, e nós estávamos falando um pouco sobre isso. Muitas vezes, lá na nossa infância, quando nós éramos novos, devido à situação, à condição, nós queríamos comer alguma coisa, não podíamos comer porque não tínhamos condição de comer. Queríamos comprar uma roupa, um sapato, alguma coisa, não podíamos comprar porque não tínhamos condição de comprar. Talvez nós não passamos fome, mas éramos obrigados a comer aquilo que tinha, porque era o que tinha. E os nossos olhos às vezes viam coisas que nós queríamos porque queríamos ter. Aí hoje, Deus nos abençoa. Hoje Deus coloca as suas mãos sobre as nossas vidas e nos dá uma condição melhor, que nós podemos adquirir ou comer aquilo que nós queremos comer, e muitas vezes nós não agradecemos a Deus por causa disso, por aquilo que nós temos, porque nós não contentamos com o que nós temos, nós queremos sempre mais. Quando não tinha nada, você sonhava em ter alguma coisa. Agora que você tem a oportunidade de ter alguma coisa, você quer sempre mais. Por quê? Porque os nossos corações são gananciosos enquanto seres humanos. Ao invés de reclamar que não está dando para comer picanha, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de comermos ovos. Se está reclamando, ao invés de reclamar porque está precisando acordar cedo para ir trabalhar, agradeça a Deus porque Ele está te dando vigor e te deu oportunidade com a porta aberta para que você pudesse ganhar o seu pão de cada dia. Tem muita gente aí querendo a oportunidade que nós temos, e nós estamos muitas vezes sendo gratos com Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós estamos deixando de olhar para as coisas lá de cima e estamos nos preocupando com as coisas aqui de baixo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você fizer a vontade de Deus, se você andar nos caminhos do Senhor, se você crer e deixar Deus ser o Senhor da sua vida, você pode ter certeza que Ele jamais vai deixar que você fique desamparado. Porque você está preocupando com o reino, com o que está lá em cima. Porque já está exposto. E a nossa vida está escondida por Cristo em Deus. Eu vou te falar uma coisa. Você vai até ficar meio surpreso, ou você vai ficar, alguns podem ficar até horrorizados, mas eu quero te falar uma coisa. Eu e você, que recebemos Jesus na nossa vida, que recebemos o Senhor e estamos nos preparando para morar no céu, nós estamos nessa terra
e viu lá que tem algumas pessoas que tem lá um jazigo, todo bonitão, arrumado. Tem pessoas que colocam mármore, que colocam granito, outros só pintam, mas fica bem arrumado. Na terra de Gisele, lá no sul, isso é muito comum. Os alemães, de quem ela descende, eles têm esse hábito, esse costume de fazer, de deixar os cemitérios aos olhos bonitos. Mas o que adianta ter uma casa linda no cemitério se o que está lá dentro está morto? O que adianta? O que adianta você estar lindão, andando pela rua aí, todo mundo te elogiando, você é maravilhoso, mas por dentro você já está perdendo. Porque você está morto para esse mundo. Mas, olha o que a Bíblia fala: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está morto nesse mundo, mas a sua vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão dele. Para esse mundo você está andando aí, está tudo ruim, está tudo errado, mas você tem que entender que aquilo que interessa para você é que a sua vida esteja na mão de Deus. Porque na mão de Deus a sua vida, por mais diferente que você possa ser aqui, por mais feio as pessoas possam achar que você seja, não se preocupe, porque nas mãos de Deus você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. O que a Bíblia está falando? Que Ele cresça e que eu diminua. Porque a hora que Ele aparecer, eu vou aparecer junto com Ele. Eu não preciso tentar me exaltar. Eu não preciso querer fazer com que eu seja visto pelas pessoas, com que eu seja exaltado pelas pessoas. Não, porque aquele que precisa ser exaltado é aquele que precisa crescer para que eu diminua. Porque a hora que ele estiver andando em algum lugar e ele aparecer, eu vou aparecer junto com ele. Porque eu sou imagem e semelhança dele. Porque eu ando com ele. Quantas pessoas conheceram você quando você estava lá fora, perdido, toda avacalhada, aquela vida terrível que você vivia, e depois de vir, depois que você converteu, viram você e falaram: nossa, como você mudou, você está muito melhor hoje, você está mais bonito, você está mais novo. O tempo passou, mas a alegria do Senhor renovou as suas forças, e a Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. Você quer ver a mudança que Deus fez na sua vida? Pega uma foto sua quando você estava lá no mundo e olha hoje, vê qual que é melhor. Você era mais novo, você não tinha cabelo branco, você não tinha barriga, você tinha cabelo, mas você não era uma pessoa aparentemente bonita. Sabe por quê? Porque hoje você continua sendo aquela pessoa que você era fisicamente quando você tirou aquela foto lá atrás, mas hoje você exala o perfume de Cristo. Hoje você resplandece a glória de Deus. Por isso que melhora. Dá uma conferida lá nas fotos. De vez em quando a gente faz esse exercício aí. Pega as fotos antigas lá e começa a ver. É só para dar risada do tão feio que a gente era. Esquisito.
Principalmente quando não foi o meu caso, mas quando você viveu uma vida antes de Cristo, antes de conhecer Jesus, e uma vida depois de conhecer Jesus. Quando você pega as fotos, você olha e fala: misericórdia, eu era muito mais. Talvez você tinha uma condição financeira melhor que você tem hoje. Talvez você tinha uma oportunidade de vida melhor que você tem hoje, mas você não tinha o principal que você tem hoje, a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus faz com que você seja lindo, maravilhoso, porque você reflete a imagem dele. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas para isso acontecer, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos a todo tempo estar cientes dessa situação. Deus, Cristo precisa crescer para que nós venhamos diminuir, para que quando aparecer diante das pessoas alguma imagem, a primeira imagem que elas possam ver é a imagem de Cristo. Porque quando a imagem de Cristo aparece, tudo aquilo que vem por trás dessa imagem automaticamente também aparece. Mas a imagem que aparece, a imagem de Cristo, é a que faz a diferença para as pessoas. Não se preocupe com a situação terrena que você tem vivido. Não se preocupe se as coisas que você tem tentado aqui nessa terra adquirir, conseguir, não tem sido do jeito que você tem tentado, ou não tem sido chegado na hora que você quer, do jeito que você quer. Se preocupe em adorar a esse Deus e a deixar Ele agir na sua vida, porque mesmo que aqui nessa terra as coisas não aconteçam do jeito que você quer, um dia vai chegar o tempo em que você será levado a um lugar onde nossa mente humana não é capaz de imaginar o que existe lá. Você já pensou nisso? A nossa cabeça não é capaz de imaginar o que existe no céu. A gente até tenta, mas a gente não consegue, porque a nossa mente é limitada. Às vezes a gente vai, passeia, viaja, vai para algum lugar aí, chega lá, acha um lugar lindo, maravilhoso, olha que lugar, show de bola, e tira foto, e posta. Nenhum lugar nesse planeta todo é capaz de espelhar aquilo que existe lá. A gente não consegue imaginar, a gente até tem, mas não consegue. A gente lê na Bíblia as descrições de como é que será o céu, mas a nossa mente é limitada para poder entender. Mas uma coisa eu te digo, filho: seja firme, permaneça firme, deixe Cristo viver através da sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Porque vai chegar o dia em que você vai ter a oportunidade de contemplar aquilo que hoje o seu coração não é capaz de sentir, os seus olhos não são capazes de ver, a sua mente não é capaz de imaginar, mas um dia você vai chegar nesse lugar e vai poder contemplar, não só uma vez, você vai viver nesse lugar para toda a eternidade. Fique de pé nesse lugar, pega a sua face no projeto aí. Aleluia. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua.